Opa, pessoal, antes da gente seguir para a programação em geral, eu queria gostar de refrisar um pouco sobre os métodos HTTP, que eu já tenho citado nas aulas anteriores um pouco, mas que às vezes não ficou claro para algumas pessoas, então eu vou refrisar aqui o que é o método HTTP, por que a gente vai usar ele aqui na nossa aplicação da API em Laravel e como é que ele funciona, tá? A gente faz a API atualmente baseada no conceito de API REST, que é uma interface da nossa API, uma interface da aplicação, que utiliza os métodos HTTP para realizar alguma tarefa. E os métodos HTTP, eles funcionam como um intermediário entre o cliente e o servidor. Então, por exemplo, o cliente ele quer cadastrar um usuário novo no sistema dele. Ele vai colocar os dados do usuário, ele vai enviar os dados do usuário para o nosso servidor, que vai estar rodando a nossa API em Laravel. E quando ele pegar os dados e enviar, esses dados vão ir em formato de HTTP, certo? Então a gente vai ter algumas tratativas dos métodos HTTP dentro da nossa aplicação. E eu tô com a documentação do Laravel aberta aqui para explicar um pouco mais quais são esses métodos HTTP e para que eles servem, tá? Então vamos começar aqui. No momento, o Laravel ele tem grande parte dos métodos HTTP já disponibilizados nele, no framework. E eu já estou aberto aqui com a documentação do Laravel 11, tá? Então essa é a documentação mais atualizada que a gente tem. E por exemplo, aqui a gente tem os métodos read, get, post, put, patch, delete. Todos esses métodos eles vêm da biblioteca do Facade. Então, todos os métodos, quando a gente for utilizar qualquer um, como por exemplo aqui embaixo, que ele dá como exemplo, a gente tem que colocar essa biblioteca aqui como use, para que a gente possa usar o HTTP dois pontos e o método HTTP que a gente quer usar, certo? Então aqui é um get, mas poderia ser um HTTP dois pontos, push, put, read, delete, enfim, é, qualquer outro método HTTP que a gente quisesse utilizar e que tivesse já incluído no package também, tá? Explicando aqui um pouquinho sobre o método GET. O método GET é uma das funções que a gente mais usa nas nossas aplicações e de forma bem resumida, o método GET ele serve para que a gente possa resgatar dados do nosso banco de dados. Por exemplo, o nosso cliente ele quer resgatar todos os usuários que estão cadastrados na plataforma dele. Então, para isso, a gente vai usar um método get e trazer todos os usuários para ele, para o cliente. Ah, eu quero ver todos os produtos. Também vou usar um método get e mostrar para o meu cliente todos os produtos, certo? Eu quero mostrar só um produto ou só um cliente. Eu também uso o método get, porque não, isso independe da quantidade de informação que você quer trazer. E sim, que se você quer trazer uma informação. Então, se você quer trazer uma informação e só trazer uma informação, você não quer criar, você não quer alterar, você não quer deletar, você não quer restaurar, você só quer exibir para ver o que tem. É o método get que a gente vai estar usando, certo? O método post. O método post a gente usa para enviar dados do cliente para a nossa API, para o nosso lado do servidor. Então, por exemplo, o meu cliente ele quer criar um usuário. Para eu criar algo, eu tenho que enviar os dados para poder salvar no meu banco de dados, é, para passar pela request da nossa API, para validar, ó, esse e-mail aqui, ele ainda não existe, então eu posso cadastrar ele. Essa senha, ela tem a quantidade de caracteres mínimo para ser uma senha forte. Então, essas tratativas a gente tem que fazer recebendo informações. Então, para receber informações no nosso servidor, a gente usa o post. Então, sempre que eu quiser enviar informações, por exemplo, para cadastrar, eu vou usar o método HTTP post. Diferente do GET, que as informações elas já estão cadastradas. Eu só vou devolver. O push eu vou enviar. Então é meio que ao contrário do GET, tá? A gente tem o put. O put nada mais é que um método de update do HTTP. Então se eu quiser atualizar, por exemplo, um usuário,
coloquei o e-mail errado. Ou, o usuário esqueceu a senha, eu preciso alterar no meu banco. Através da nossa API, a gente altera através do método put, que é quando eu quero alterar dados que já existem de forma resumida, tá? E essa edição com o put, ela já é uma edição bem mais, por exemplo, maior. Eu quero editar o e-mail, eu quero editar o nome, senha, idade, coloquei vários dados errados e agora eu quero alterar. É para isso que o nosso método put funciona, tá? O delete, ele é bem é, autoexplicativo, né? Quando eu quiser deletar algo do meu banco, eu vou usar o método delete. Então, eu quero excluir esse usuário porque ele não usa mais a minha plataforma. Então eu vou acionar o método http delete e vou excluir o usuário ou todos os usuários ou excluir todos os produtos. Então a utilização dos métodos http ela se encaixa muito no que a gente quer fazer dentro do nosso sistema, tá pessoal? E só voltando aqui um pouco ao put, que eu ainda não comentei sobre o patch também. O put, por que eu digo que ele serve para atualizar vários dados de uma vez, tá? Porque se eu quiser atualizar sempre só um dado, por exemplo, eu quero atualizar o meu usuário que a conta dele está excluída, mas eu quero restaurar ela. Ele vai voltar a usar o sistema. Por exemplo, caso a gente tenha um sistema de pagamento que a pessoa não pague, bloqueia a conta dela no sistema. Mas no caso de um cliente específico, ele só demorou para pagar, a conta foi bloqueada e agora eu preciso reativar a conta dele. Lá no nosso banco de dados, a gente pode ter uma coluna que se chama, sei lá, usuário bloqueado. E eu quero alterar exclusivamente essa coluna de desbloqueado para bloqueado e de bloqueado para desbloqueado. Então, para essa única alteração, a gente usa o método patch para essas coisas específicas, tá? Então, o put eu utilizo bastante para atualizar informações gerais, como eu citei, e-mail, nome, senha e etc. E o patch para atualizar também situações específicas, tá? E aqui por fim, a gente tem o método read também, que é muito similar com o get, ele vai trazer informações para a gente, mas essas informações que o read traz são informações apenas do cabeçalho. Como assim só do cabeçalho? A gente vai ter um cabeçalho da nossa requisição, por exemplo, usuário criado com sucesso e etc. Igual a gente já fez antes. E a gente vai trazer esse cabeçalho para a nossa requisição. A gente não vai trazer os dados do usuário em si, mas sim o cabeçalho que a gente está utilizando para essa requisição. Se o status que está voltando é um status 500, se o erro é verdadeiro ou é falso. Então, o método read é um dos poucos métodos, um dos menores métodos, dos poucos métodos que a gente utiliza durante a nossa criação da plataforma, mas é importante que a gente saiba. E existe também outros métodos HTTP que eu não vou estar entrando aqui tanto a fundo neles, mas se vocês quiserem pesquisar, também existem os métodos, por exemplo, de options, que retornam informações referentes ao lado do servidor. A gente tem o HTTP Trace, que é uma ferramenta de debug para API. A gente tem o Connect, que é para ver se a API que é responsável por conectar a API com algum servidor proxy. Então, os métodos HTTP, a gente tem que tirar um tempo de estudo especificadamente só para eles, para que a gente possa entender a fundo como aplicar eles em situações específicas do nosso projeto. Mas por enquanto, a gente vai focar nesses métodos aqui, que são o get, o push, o put, o patch e o delete durante a nossa aplicação, que a gente vai utilizar esses métodos para poder fazer o CRUD. Poder fazer o CRUD, perdão. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem pesquisar dos métodos HTTP em si na internet, na própria documentação aqui do Laravel, a gente tem bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo, ensinando a utilizar, ensinando também já os retornos que cada coisa tem, por exemplo, 200 ok, 201 é criado, aceito, sem conteúdo,
encontrado, falha na requisição, não autorizado. Então, esses status dos métodos HTTP também é importante e a gente vai estar aplicando dentro da nossa aplicação, certo? Então, na próxima aula a gente já vai começar a colocar esses métodos HTTP na nossa aplicação e também testar esses status e as rotas que a gente já criou, certo? Então, um abraço pessoal, até a próxima aula.